Você está dirigindo normalmente. O carro responde. O motor parece saudável. E de repente o painel te abandona. O ponteiro da velocidade cai para zero. Ou fica pulando. Ou simplesmente some. A cabeça já vai longe. Multa, radar, risco de acidente e aquela sensação de que você está cego na estrada. E aí vem a busca que muita gente faz no susto. Velocímetro não funciona no Chevrolet Tracker. Só que o detalhe que pega quase todo mundo é o seguinte: na maioria das vezes, o problema não começa no velocímetro. Ele só é o mensageiro. E é por isso que tanta gente troca peça no escuro, manda mexer no painel, troca sensor que nem é o sensor certo, gasta com mão de obra e o defeito volta na semana seguinte. Porque a pergunta real não é como consertar o ponteiro. A pergunta é: de onde o tracker está tirando a informação de velocidade e por que esse caminho pode falhar mesmo com o carro andando perfeitamente? Antes de qualquer coisa, segurança e bom senso. Dirigir sem referência de velocidade é pedir para errar a mão, principalmente em via rápida. Se o velocímetro morreu, use o GPS do celular como quebra-galho, mas sem ficar olhando toda hora. Se você estiver em rodovia, mantenha-se na faixa da direita, acompanhe o fluxo e evite ultrapassagens longas. E se junto com o velocímetro aparecerem luzes de ABS, controle de estabilidade, direção elétrica ou qualquer comportamento estranho, de freio, aí a conversa muda. Pode não ser só um mostrador com defeito, pode ser um sistema de segurança avisando que está com falha. Agora, vamos organizar os sintomas porque eles contam uma história. Quando o velocímetro para, ele costuma cair em alguns padrões. 1. Fica zerado o tempo todo. 2. Funciona e do nada cai. Volta, cai de novo, principalmente em buraco, chuva, ou depois de lavar o carro. 3. Marca errado, atrasado, ou dança sem lógica. 4. O painel apaga partes, some iluminação, ou o display fica fraco. E tem um detalhe que muita gente ignora. O odômetro e o trip continuam contando ou também param. Isso é ouro no diagnóstico porque ajuda a separar. O carro não está medindo velocidade. O carro está medindo, mas não está mostrando. Por trás do velocímetro existe um caminho de informação. Em alguns carros, a velocidade vem de um sensor na transmissão. Em outros vem do sistema de ABS, que mede a rotação das rodas e calcula a velocidade do veículo. E em muitos projetos mais modernos, o painel não mede nada. Ele recebe dados pela rede do carro, a famosa comunicação entre módulos. Então você pode ter um tracker com o motor perfeito, mas com um sensor de roda falhando, ou um conector oxidado, e o painel simplesmente fica sem o dado. O velocímetro não é a causa, é a tela onde o problema aparece. E aqui entra o erro clássico. Assumir que é sempre o painel, porque é tentador. Você olha e pensa: o ponteiro morreu, então o painel estragou. Só que se a velocidade vem do ABS, por exemplo, um sensor de roda com defeito pode derrubar a informação de velocidade e ainda acender luz de ABS e estabilidade. E aí você manda reparar o cluster, gasta dinheiro, e o carro continua sem velocidade porque o painel estava só obedecendo. Não recebi o dado, não tenho o que mostrar. Então o caminho inteligente é começar pelo simples e pelo provável, sem desmontar nada e sem criar defeito novo. Primeira checagem. O que mais falhou junto? Se o velocímetro parou e ao mesmo tempo acendeu ABS ou controle de estabilidade, isso aponta muito mais para o lado de sensores, de roda, anel relutor, chicote, conector ou até módulo do ABS, do que para o painel. Se não acendeu nada e só o velocímetro ficou doido, aí o leque abre. Pode ser alimentação do painel, mau contato, falha interna do cluster ou falha de comunicação. Segunda checagem. O comportamento é constante ou intermitente. Defeito intermitente costuma ter cara de mau contato, fio quebrando por dentro, conector com folga, umidade, oxidação
ou até bateria fraca causando queda de tensão e bagunçando módulos. Defeito constante que não muda nunca pode ser sensor morto, fusível queimado, circuito aberto ou módulo que entrou em falha permanente. Terceira checagem. O carro está com a bateria boa? Parece simples demais, mas tensão baixa faz coisas estranhas em carro moderno. Painel que reinicia, ponteiro que cai, módulos que perdem comunicação. Se a partida está pesada, se o start-stop está desativado com frequência, se aparecem mensagens aleatórias, não ignore. Não estou dizendo que é a bateria sempre. Estou dizendo que uma bateria ruim pode ser o empurrãozinho que transforma um mau contato pequeno em um defeito grande e intermitente. Agora vem a parte que separa achismo de diagnóstico. Comparar 3 fontes de velocidade, a do painel, a do GPS e a do OBD2. O GPS do celular te dá uma referência externa. O OBD2 te dá o que o carro está enxergando por dentro. E o painel te mostra o que está sendo exibido. Quando você compara essas 3, você descobre onde está a quebra. Se você tem um leitor OBD2 simples, daqueles que conectam no celular, já dá para fazer muita coisa sem abrir o carro. Você vai procurar no aplicativo parâmetros como velocidade do veículo. Muitas vezes aparece como Vehicle Speed. E se o sistema permitir, as velocidades das rodas: dianteira esquerda, dianteira direita, traseira esquerda, traseira direita. Nem todo app mostra tudo. Depende do carro e do protocolo. Mas quando mostra, é um mapa perfeito. Imagine o cenário. O painel marca 0, mas no OBD2 a velocidade do veículo está normal e acompanha o GPS. Isso é um sinal forte de que o carro está medindo certo, mas o painel não está exibindo. Aí você pensa em falha no cluster, falha de comunicação com o painel, alimentação, aterramento, ou até um problema específico no circuito do velocímetro dentro do painel. Agora o cenário oposto. Painel marca 0, e no OBD2 também aparece 0, enquanto o GPS mostra que você está andando. Aí o problema não é o ponteiro, é a origem do sinal. E aí entram ABS, sensores de roda, sensor de velocidade na transmissão, ou o módulo que calcula e distribui esse dado. E tem um terceiro cenário, muito comum. O OBD2 mostra velocidade, mas ela é instável, cai do nada, ou uma das rodas mostra um valor diferente das outras. Isso costuma apontar para sensor de roda ou anel reluctor com sujeira, trinca, folga no rolamento, ou chicote com mau contato. Às vezes o carro até anda e freia normal em baixa, mas o sistema detecta incoerência e desativa ABS e estabilidade. E como a velocidade do veículo pode depender desse conjunto, o velocímetro sofre junto. É aqui que a frase velocímetro não funciona. No Chevrolet Tracker ganha outro sentido. Não é o velocímetro como peça isolada, é o sistema de velocidade do carro inteiro que pode estar falhando em algum ponto. Vamos falar de fusíveis e alimentação, porque é o tipo de coisa que resolve em minutos quando é isso, e evita horas de dor de cabeça. Se o painel inteiro apaga, ou se vários instrumentos param juntos, ou se o problema aparece depois de mexer em som, alarme, multimídia. É obrigatório checar fusíveis relacionados ao painel e aos módulos, mas com cuidado. Não é sair trocando fusível aleatoriamente. O ideal é consultar a tampa da caixa de fusíveis e o manual. Identificar os circuitos do cluster, do ABS e da ECU e verificar se há fusível queimado e principalmente por que queimou. Fusível não queima por vontade própria. Se você troca e queima de novo, existe curto ou sobrecarga e aí insistir pode piorar. Outra coisa que parece pequena, mas derruba sistema. Aterramento. Um aterramento ruim pode fazer o painel enlouquecer. Pode gerar falhas de comunicação e códigos fantasmas. Se você tem sintomas elétricos variados, vale a pena pedir para um eletricista automotivo conferir pontos de massa e quedas de tensão.
Isso não é misticismo de elétrica, é base. Agora, conectores e chicotes. Se o defeito aparece com chuva, depois de lavar, ou em estrada de terra, pense em umidade e oxidação. Conector de sensor de roda fica exposto. Chicote passa por lugares que vibram. Uma presilha quebrada deixa o fio roçar no pneu, na suspensão, no agregado, e o fio pode quebrar por dentro, sem aparência externa. Aí você mexe no chicote e o velocímetro volta. E você acha que curou. Não curou. Só denunciou que é mau contato. E tem um ponto delicado. Mexer em conector com bateria ligada. Muita gente faz isso no impulso. E aí cria curto, cria código novo. Ou piora a falha intermitente. Se você não tem prática, o mais seguro é não sair desconectando módulo de ABS, painel ou ECU. Inspeção visual, ok. Mexer em conector crítico sem procedimento, não. Falando em ABS, tem um sinal bem típico, velocímetro morto junto com luz de ABS e estabilidade acesas. Isso costuma acontecer quando um sensor de roda falha ou quando o anel relutor, que é a peça que marca a rotação para o sensor, está danificado ou sujo. Às vezes o problema é mecânico. Rolamento com folga muda a distância do sensor e o sinal fica fraco. Às vezes é sujeira metálica grudada no sensor, às vezes é o próprio sensor e às vezes é o chicote. O carro pode continuar andando, mas o módulo do ABS entra em modo de segurança e para de confiar nos dados. Se o velocímetro depende desses dados, ele também para. E o piloto automático, quando existe, também pode dar pista. Se o cruise control para de funcionar junto com o velocímetro, isso reforça que o carro perdeu a referência de velocidade. Não é regra absoluta, mas é um indício. Agora, e quando não tem luz nenhuma, acesa, e mesmo assim, o velocímetro falha. Aí entram duas linhas fortes: painel e comunicação. Painel pode falhar de várias formas. Pode ser motor de passo do ponteiro, pode ser falha no display, pode ser solda fria, pode ser problema interno que aparece com calor e some quando esfria. E comunicação pode falhar por ruído, por módulo travando, por baixa tensão, por conector com mau contato. O resultado é o mesmo. O painel não recebe ou não interpreta o dado. Como diferenciar sem desmontar? De novo, OBD2. Se o OBD2 mostra a velocidade do veículo certinha, mas o painel não, você já tem um caminho. E aí vale observar mais uma coisa. O odômetro está contando. Em muitos casos, se o painel está recebendo velocidade e só o ponteiro falha, o odômetro pode continuar contando normalmente porque ele usa o dado digital e o ponteiro é a parte analógica do cluster. Mas isso varia. O importante é, se o carro sabe a velocidade e o painel não mostra, o problema está na exibição ou na comunicação com o cluster. E quando o OBD2 não mostra velocidade nenhuma, mas as velocidades das rodas aparecem e estão normais, isso pode indicar que o módulo que consolida a velocidade do veículo não está repassando o parâmetro como esperado, ou que o app não está lendo o PID certo. Por isso não dá para confiar em um único parâmetro. O ideal é cruzar GPS, Vehicle Speed, Wheel Speed, e também observar se existem códigos de falha. Códigos de falha são outro divisor de águas. Se você lê e aparece algo relacionado a sensor de velocidade de roda, sinal implausível, circuito aberto, curto para positivo ou negativo, isso direciona muito. Se aparece falha de comunicação entre módulos, aí você pensa em rede, alimentação, aterramento, conector. Se aparece falha interna do cluster, aí sim o painel entra como suspeito principal. Só que código sozinho não é sentença. Ele é pista. O que fecha o diagnóstico é o conjunto: sintoma, código e dado ao vivo. E aqui vai um alerta: trocar sensor de velocidade da transmissão, porque sempre foi isso nos carros antigos, pode ser dinheiro jogado fora se o seu tracker usa principalmente o ABS para calcular velocidade.
Existem versões e anos diferentes, e o caminho certo é confirmar pelo comportamento e pelos dados, não por suposição. O carro pode até ter um sensor na transmissão por outros motivos, mas o velocímetro pode estar olhando para outro lugar. Quando vale parar de insistir e procurar oficina? Se junto com o velocímetro você tem luz de ABS acesa e o carro apresenta comportamento estranho de freio, ou se a direção fica pesada, aí ou se aparecem várias luzes ao mesmo tempo, ou se o carro entra em modo de segurança, não é hora de testar mais um pouco. Sistemas de estabilidade e ABS não são frescura. Eles podem fazer falta justamente quando você precisa. E se você não tem como ler OBD2 ou não tem segurança para interpretar, um bom diagnóstico em oficina com scanner decente pode sair mais barato do que 2 trocas erradas. Agora, vamos falar de decisão de reparo, sem prometer milagre e sem inventar custo. Se o diagnóstico aponta para sensor de roda ou chicote, geralmente é um reparo relativamente direto, mas pode envolver inspeção cuidadosa, porque às vezes o problema não é o sensor em si, e sim o fio quebrado perto do conector, ou um ponto onde o chicote dobra com a suspensão. Se aponta para anel relutor ou rolamento, aí pode ter serviço mecânico junto, porque é peça que trabalha com folga e alinhamento. Se aponta para módulo do ABS, aí já é outro nível. Pode ser reparo especializado, pode ser substituição, pode exigir programação dependendo do caso. E se aponta para painel, aí entra reparo de cluster, que pode ser desde algo simples até serviço eletrônico mais delicado. O ponto é, cada caminho tem risco e custo diferentes, e você só escolhe bem quando sabe onde está a falha. E tem prevenção, sim, mesmo parecendo azar. Conectores sofrem com umidade, lavagem agressiva em caixa de roda, pode empurrar água para onde não devia. Bateria fraca e alternador cansado aumentam a chance de falhas eletrônicas intermitentes, e adaptações elétricas mal feitas, como som puxado de lugar errado, aterramento improvisado, emenda com fita, podem criar ruído e queda de tensão, que bagunçam módulos. Não é moralismo, é causa e efeito. Então, se eu tivesse que resumir o roteiro mental para quando o velocímetro não funciona no Chevrolet Tracker, seria assim. Primeiro, observe o que mais mudou no painel e no comportamento do carro. Segundo, use uma referência externa segura, como GPS, para não dirigir no escuros. Terceiro, se puder, leia OBD2 e compare velocidade do veículo e, se disponível, velocidade das rodas. Quarto, interprete o conjunto. Luz de ABS e dados de roda incoerentes apontam para sensor, anel, rolamento ou chicote. OBD2 com velocidade normal e painel errado aponta para cluster ou comunicação. Falhas elétricas múltiplas apontam para alimentação, aterramento ou bateria. E só depois disso você decide onde mexer. Porque o que parece um defeito simples, um ponteiro parado, muitas vezes é o carro te avisando que perdeu confiança em um dado essencial. E quando você entende de onde esse dado vem, o problema deixa de ser um mistério caro e vira um diagnóstico com começo, meio e fim. Se você seguir essa lógica, a chance de trocar peça à toa cai muito, e a chance de resolver de verdade sobe mais ainda.